Boa noite, meu nome é Herbert Rodrigues Mendonça, sou estudante do curso de Administração, turno noturno, da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Berlândia. Estou gravando esta apresentação para uma atividade realizada para a disciplina de Estratégia do quinto período. A atividade consistia em pesquisar um artigo sobre as estruturas organizacionais de Harry Mintzberg e fazer um resumo referencial do teórico do artigo, com no mínimo 1000 palavras, e gravar um vídeo explicando cada uma de suas estruturas, abordando poder e mecanismos de controle. O resumo do referencial teórico é do artigo chamado A Teoria das Estruturas Organizacionais de Mintzberg e a Gestão Estratégica de Custos, um estudo nas ONGs paulistas, né? Esse é um artigo que apresenta, o seu referencial teórico é seccionado em 3 partes. Uma primeira parte voltada para o significado do que são as ONGs, seus objetivos, seu histórico, sua situação em questões econômicas, né, que ela faz parte do terceiro setor produtivo da economia, e os desafios que ela tem na atualidade, bem como suas atribuições também modernas, né? Bom, primeiro os autores, que são Adson Braga de Aguiar e Gilberto Andrade Martins, eles caracterizam as ONGs, explicam o seu contexto de nascimento, suas referências inclusive em órgãos supranacionais, como por exemplo as Nações Unidas, né? E ele fala que inicialmente elas foram criadas para promover serviços de assistência e bem-estar, depois passaram a ser instituições promotoras de desenvolvimento e, por fim, agora apresentam uma intrínseca e complexa realização desde assistência de serviços de assistência básica, como promoção de desenvolvimento humano, recebendo recursos, seja das iniciativas privadas, das iniciativas públicas, né? Tá. A segunda seção do referencial teórico do artigo trata justamente da gestão estratégica de custos, ou seja, falando primeiramente sobre as questões sobre o que são as estratégias e depois sobre o que é uma estratégia em custos. E por fim, o artigo vai focar nas estruturas organizacionais de Harry Mintzberg. Sobre as estruturas organizacionais de Harry Mintzberg, eles tratam sobre essa questão porque justamente a abordagem de gestão estratégica de custos precisa saber e conhecer a estrutura das organizações, no caso das ONGs especificamente. Mas aqui, no referencial teórico, o autor relê a teoria de Mintzberg acerca das estruturas e configurações organizacionais, né? Então, explicando aqui primeiramente, uma parte histórica dessa formulação de Mintzberg, né? Havia uma certa tendência antigamente de se estudar a relação entre estrutura e desempenho para se atribuir eficácia, né? Buscando ajustar os parâmetros de design e certos fatores organizacionais, tecnologia, integração vertical, descentralização, controle, eficiência, eficácia, de forma consistente e integrada, né? Surgiram assim 2 conclusões: que a organização desenha sua estrutura para determinada situação contingencial, ou que a estrutura de uma organização eficaz precisa de uma consistência interna entre os parâmetros de design, né? Parâmetros de design são os designs de posições, que é especialização de tarefa, formalização de comportamento,
Tem os designs de superestrutura, que são de agrupamento de unidades, doutrinação, designs de vínculos laterais, são sistemas de planejamento e controle, instrumentos de vínculo, e o design de sistemas de tomada de decisão, que são as descentralizações verticais e horizontais. Agora a gente volta ao design. Assim, e todavia, Mintzberg, o autor estudado, né, ele apresenta uma terceira via de hipótese, que advoga que uma estruturação eficaz é consistente tanto dos parâmetros de design citados, quanto aos fatores contingenciais. Assim, o design representa a forma a qual as atividades de uma organização são divididas e depois coordenadas, né? Os fatores situacionais, ou os contingenciais, são quatro, né? São a idade da organização, o tamanho, o sistema técnico, ambiental e o poder. São, para Mintzberg, a consistência de parâmetros de design e fatores situacionais de uma organização que determina o mecanismo de coordenação favorecido, porque um preponderar, vamos tratar isso deles, e as partes-chave da organização. Então, Mintzberg identifica 6 mecanismos de coordenação e controle, que são o ajuste mútuo, a supervisão direta, a padronização dos processos de trabalho, a padronização de resultados, padronização de habilidades e padronização de normas. E também identifica outras 6 partes que compõem uma organização. São elas a cúpula estratégica, a tecnoestrutura, o núcleo operacional, a assessoria de apoio e a linha intermediária. Então, uma configuração organizacional é uma preponderância tanto de uma parte básica da organização, quanto de um mecanismo de controle. Desses 6 mecanismos, dessas 6 partes básicas de uma organização. Fatores situacionais deste modo e design determinam a estrutura da organização. Então, Aguiar e Martins, que são os autores do artigo que eu escolhi para fazer um pequeno resumo do referencial teórico, passam a descrever as referidas organizações, que as configurações organizacionais são implicações entre coordenações e poder. Então, ele começa pela organização de estruturas simples, né, que possui pouca assessoria de apoio, pouca diferenciação entre unidades, pequena hierarquia gerencial, pouca formalização, pouca utilização de planejamento e controle, pouco treinamento e doutrinação, poder totalmente centralizado e agrupamento, quando existe, ocorre sempre em bases funcionais, finanças, operações, talvez marketing, enfim, nesse sentido. Quanto aos fatores situacionais, o ambiente é simples, é dinâmico, o sistema técnico é pouco sofisticado ou pouco regulamentado, há certas hostilidades, necessidades pessoais e controle externo são reduzidos, favorecendo essa estrutura, né? A estrutura simples, cadê aqui? A simples, ela tem a parte mais importante, a parte-chave da organização mais importante é a cúpula estratégica, né? A burocracia mecanizada, ela possui tarefas rotineiras, bem especializadas, né? Sua dimensão horizontal e vertical no núcleo operacional possui forte formalização do comportamento e padronização dos processos de trabalho nesse núcleo, né? Há pouca exigência de treinamento e doutrinação, a divisão do trabalho e diferenciação entre as unidades são fortemente enfatizadas. A base funcional é agrupada por tarefas, o poder de decisão é centralizado verticalmente e descentralizado de forma limitada de sua dimensão horizontal. As ações sempre são fortemente planejadas, né?
Quanto aos fatores situacionais, as burocracias mecanizadas ocorrem em ambientes estáveis e simples, são grandes e maduras, né? E temos sistemas técnicos bastante regulamentados e com controle externo muito forte. E não é comum essas organizações serem feitas a modismos, né? Numa burocracia mecanizada, a parte que mais se sobressai é a sua tecnoestrutura. Numa burocracia profissional, o trabalho operacional é estável e complexo, o parâmetro de treinamento é amplamente utilizado para padronizar as habilidades dos profissionais. A doutrinação vem de forma complementar, né? Não principal. Há pouca padronização sim de comportamento, graças à complexidade do trabalho realizado. Há uma ampliação, uma ampliação bem vertical das tarefas e permanecer nas especializações horizontais. A estrutura funcional de mercado, com poucos sistemas de planejamento e controle, e a descentralização ocorre tanto verticalmente quanto horizontalmente. Quanto aos fatores situacionais, a burocracia esta burocracia é caracterizada como complexa e estável. E já a idade e tamanho não são tão significativos, podem ter tanto burocracias profissionais jovens quanto velhas. O sistema técnico não é tão regulamentado, nem tão sofisticado e automatizado. E estes, por sua vez, já são sujeitos sim a modismos, né? Numa burocracia profissional, a parte básica mais importante da organização é o núcleo operacional. No seu fator situacional, contingencial, a estrutura divisional, ela se agrupa conforme o mercado em sua linha intermediária. Possui descentralização no poder de decisão e transfere da cúpula estratégica para os gerentes de divisões, né, esse poder de tomar decisões. Né? O controle de desempenho é bastante desenvolvido, não há tanta padronização de comportamento e inclusive pouco planejamento de ações. Existe sim especialização de tarefas entre as divisões do escritório central em suas dimensões e o treinamento e a doutrinação são relativamente utilizados. O fator situacional mais importante nesse tipo de estrutura divisionada é a diversidade de mercado. O seu sistema técnico é, então, segmentado por esses tipos de organizações que funcionam em ambientes que não são tão complexos e dinâmicos, né? Quanto ao tamanho e idade, costumam sugerir organizações que crescem e precisam ir até outros mercados, ou organizações que envelheceram e precisam expandir seus negócios, né? A adocracia, ou a organização inovadora, né? Ela se revela como uma organização muito pouco formalizada em questões de comportamento. Ela possui forte especialização no trabalho, tanto em suas dimensões horizontais, né? Buscadas principalmente por treinamento formal, né? Os especialistas, quando se agrupam-se em bases funcionais e geralmente são divididos em pequenas equipes de projetos baseados em necessidades ou desejos de mercado, para desenvolver certo trabalho específico. O poder de tomada de decisões é descentralizado, tanto verticalmente quanto horizontalmente, de forma bastante seletiva, claro. Ela apresenta pouco planejamento de ações para sobreviver e utiliza-se de especialistas com conhecimentos e habilidades adquiridas através de treinamento formal. Já quanto aos fatores situacionais, elas agem em um ambiente bastante dinâmico e complexo, e essas organizações geralmente são muito estáveis e não tendem a se consolidar. Portanto, a maioria são jovens, né? E são amplamente influenciados por qualquer forma de modismo, né, organizacional, podemos assim dizer. A organização missionária, todavia, ela é uma organização dominada pela ideologia.
ela utiliza largamente o parâmetro de doutrinação, né? A tomada de decisão pode ser dividida entre os membros, transformando-se numa pura descentralização, pode apresentar pouca divisão do trabalho, pouca especialização de tarefas, pouca diferenciação entre suas partes, muito pouca formalização de comportamento, pouco uso de instrumentos de planejamento e pouco uso de controle e treinamento profissional. O agrupamento é feito na base de uma missão, do propósito, né? E tendem a ser jovens ou não necessariamente, podem crescer ou não. O sistema técnico é simples ou inexiste, ou às vezes pode existir um sistema técnico muito específico, né? Técnico religioso, nas instituições religiosas, né? E o ambiente também é simples, né? Todavia, esse tipo de organização é muito diverso e difícil de se caracterizar, né? E a parte mais importante dele é a ideologia. A Mintzberg, conforme os autores desse artigo que eu peguei citam, diz que essas configurações são arquétipos puros, né? Modelos, que na realidade não há uma organização que se apresenta exatamente, puramente dessa forma. Elas se aproximam mais destes modelos, destes arquétipos, né? Então, há um destaque principalmente para organizações que têm essas formas híbridas, de maneiras híbridas, por exemplo. Pode haver organizações com burocracias profissionais que têm um setor de pesquisa e desenvolvimento altamente adocrático. Um exemplo muito simples, né, que eu estou dando. É um exemplo de hibridismo, de configurações organizacionais, né? E o estudo dessas configurações permite verificar transições culturais, seja de uma mudança de um tipo de organização para outra, poder ver o ciclo de envelhecimento das organizações e, a partir disto, poder verificar quando há inovação, quando há fatores situacionais, mas partes básicas da organização se juntam para formar um novo tipo de organização e de estruturação inédita, né? Que é algo que está em aberto e que pode ocorrer, né? Então, essas são a minha explicação sobre as estruturas organizacionais de Mintzberg, vinculadas com as partes básicas da organização e os mecanismos de controle e coordenação, que eu cito novamente, que são o ajuste mútuo, a supervisão direta, a padronização dos processos, a padronização dos resultados e a padronização de habilidades. Muito obrigado.